Filipenses capítulo 1, verso 6. Amém, amados? Diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos dizer isso junto, amado? Eu vou dizer aqui uma versão que é um pouquinho diferente. Você repete comigo, diga assim: estou certo. Estou certo. Diga assim, crendo nessa palavra. Estou certo. Estou certo. De que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora diga assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel, não descansará, nem desistirá, enquanto não houver terminado. Aleluia! Toma posse disso, meu amado. Toma posse dessa bênção. Querido, tem uma canção, e quando o Senhor me deu essa revelação, esse estudo do livro de Filipenses, querido, o Senhor me fez adorá-lo e sentir algo tão profundo. Tem uma canção, ela é muito antiga, talvez alguns lembrem, talvez outros não. Eu vou até pedir para que coloque a letra para mim. Mas uma canção que diz: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para completá-la. Não sei se tem como ligar o violão, eu queria cantar essa música agora. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você declarasse assim comigo, amado, nessa hora: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo que vejo, mas vivo que creio que ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Diga mais uma vez isso: aquele que começou a boa obra em minha vida. Diga assim: é fiel, ele é fiel. Declare, amado: não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo que vejo, mas vivo que creio. Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Feche seus olhos, amados. Senhor, Tu és fiel, Pai. A Tua palavra é fiel, Senhor, para cumprir em nós, ó Deus. Pai, nós queremos tanto, Senhor, ver essa obra terminada, Senhor, em nós.
Nós queremos tanto, Senhor, ser alvo, Senhor, do seu amor, da tua graça, Senhor. Nós queremos tanto, Senhor Jesus, Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui nessa certeza, Senhor, de que, ó Deus, tu estás fazendo essa obra, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amada, glória a Deus. Gostaria que nós cantássemos essa música no final novamente. Se fosse possível subir os 2 tons dela, seria um pouco melhor, mais fácil para nós cantarmos. Eu peguei o pessoal de surpresa, então, né? Não posso nem falar nada, né? Só estou pedindo mesmo, glória a Deus. Amém, amado. Querido, sabe, esses últimos dias eu tenho me ocupado de estudar as cartas de Paulo e, logicamente, também a carta de Filipenses, a carta que Paulo manda para Filipenses. Eu quero realmente ministrar algumas verdades no seu coração que existem aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes de mais nada, amado, eu quero te convencer, eu quero te animar, eu quero te levar a estudar esta carta durante essa semana. São 4 capítulos apenas, é curtinha, é uma carta bem curtinha. Eu gostaria muito que você durante essa semana pudesse meditar, ler, estudar esse livro de Filipenses, que são esses 4 capítulos, e deixar que o Espírito Santo de Deus ainda te fale muito mais. Não pense assim, o pastor já falou, já passou. Não, amado, eu estou falando apenas algumas coisas, de muitas verdades, de muitas coisas bonitas, interessantes, de particularidades que existem nessa carta de Paulo aos Filipenses. E no estudo, amado, dessa carta, uma das primeiras coisas que nós vemos é que, de todas as cartas de Paulo, esta é considerada por todos os estudiosos uma das cartas mais bonitas e mais amorosas de Paulo para uma igreja. Paulo tinha um amor especial, de alguma forma ele tinha algo especial com a igreja de Filipenses. Não penso que seja pelas ofertas, mas eu penso que pelo sentimento que havia dessa igreja de Filipenses em preocupação com ele. Era uma igreja que se preocupava com Paulo em todos os momentos, e quando Paulo estava alegre, eles estavam alegres juntos, mas quando Paulo estava em prisões, estava em sofrimento, eles também se revelavam e se mostravam junto com Paulo. Quem que não ama alguém assim, não é verdade? É até mais fácil para a gente. Mas existe sim, amados, algumas particularidades, algumas coisas especiais nessa carta. E é nesse sentido, amado, nesse quesito de amor, que eu quero começar falando com você nessa noite. Porque a primeira particularidade que eu encontro, amado, nos versículos de Filipenses, nas direções que Paulo está dando para esta igreja, não é uma carta simplesmente dizer, oi, como vai, tudo bem? Não, é uma carta em que Paulo está dando instruções, Paulo está dando crescimento para esta igreja, Paulo está dando ensinamento para essa igreja, para a igreja de Filipos. E a primeira particularidade, amado, uma das instruções que eu encontro é ser conhecido pelo amor. O apóstolo Paulo queria que esta igreja, o apóstolo Paulo queria que esses irmãos se tornassem conhecidos por causa do amor que eles amavam-se entre uns aos outros. Amavam-se entre eles. Se você abrir a sua Bíblia, amado, lá em Filipenses, capítulo 4, a gente toda hora vai estar lendo algum versículo, mantenha a sua Bíblia aberta. Filipenses capítulo 4, verso 5 e o verso 8. O verso 5 desse capítulo 4 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha só. Seja a amabilidade de vocês, a maneira como vocês se amam, seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aí depois, o verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe, querido, quando nós estudamos essa carta aos Filipenses, nós percebemos que Paulo estava querendo encorajar a não terem problemas relacionais. Paulo estava encorajando os filipos a não terem
problemas entre eles, não terem problemas de relacionamento, que não existisse entre eles um egoísmo, um individualismo entre algumas pessoas da igreja. Sabe, querido, deixa eu te falar, essa situação da igreja de Filipos, que rondou a igreja amorosa de Filipos, conhecida até pelo amor que amava Paulo, essa mesma situação eu percebo que ela tem rondado as igrejas pelo nosso país afora. E às vezes essa ronda na igreja, talvez que seja uma questão espiritual, de espíritos malignos que influenciam para que haja essa coisa de pensar mal, de falar mal, de não amar como deveria. Às vezes essa ronda, amada, eu tenho visto aqui também entre nós. Mas nós temos, amados, nos posicionado, nós temos ensinado, e mais do que isso, nós temos declarado sobre esse lugar, que aqui nós seremos conhecidos pelo amor da nossa liberdade. Amém? Amém? Pode mudar, pode passar em volta, mas aqui dentro nós vamos continuar, nós vamos sempre declarar, aqui dentro não. Nós vamos sempre ensinar, nós vamos sempre corrigir, nós vamos sempre declarar que aqui é lugar de amor. Sabe, amados, quando eu falo desse amor, desse posicionamento declarado, amor, pelo amor, é o amor que eu tenho para com todas as pessoas, é o amor que eu tenho para com cada um de vocês. E esse amor, ele precisa ser sólido, esse amor precisa ser algo real, esse amor precisa ser algo sincero e concreto. Eu não posso, querer expressar algo na frente daquele irmão, e daqui a pouco, quando eu saio da frente dele, é outra coisa por trás quando eu não estou com ele. E o meu coração, ele precisa ser guardado, querido, de partidarismo. Meu coração precisa ser guardado dessas coisas, dessa falta de amor, da falsidade. Veja, amado, o apóstolo Paulo está dizendo assim: nestas coisas pensais. Ou seja, se eu pensar, se aquilo que deve ocupar o meu pensamento deve ser isso, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, se isso deve ocupar o meu pensamento, você imagina o que deve ocupar as minhas atitudes, as minhas ações. Isso me faz entender que o apóstolo Paulo estava dizendo: sejam amáveis uns para com os outros, exerçam o amor para com aquele que está perto de você, com aquele que é o teu próximo. E agora eu quero te falar algo, amado. Exercer o amor com quem me ama é tão fácil. O Mário me ama, vive me abraçando, de vez em quando está até presente, tão bom. De vez em quando eu vou até jantar na casa dele lá, muito bom. Aí é tão fácil amar o Mário e a Tayara. Mas se na hora que o Mário ou a Tayara começar a fazer umas coisas, está amarrado no nome de Jesus, mas começar a fazer umas coisas diferentes e fazer uma raiva danada, né, mano? Será que o meu amor vai ser o mesmo do churrasco, dos presentes, do convívio? Mas o que Paulo está ensinando é que eu preciso ser amável em todo o tempo. Ah, mas ele não é, pastor. Não interessa se ele não é. É você. É você que tem que ser. Lembra de quando nós pregamos sobre o reino, a implantação do reino de Cristo sobre a terra? Se o irmão te pede para andar uma vida, dá duas. Bateu numa face, bate na outra aqui também. O que é isso, amado? É amor. É amor. Sabe? E aí eu pergunto para você: você pensa o melhor do seu irmão? Você é uma pessoa que pensa o melhor do seu irmão? Ou talvez naquele dia que a pessoa passou por você e por uma infelicidade ela não te viu. Eu sabia. Puta coisa nenhuma. Nariz inclinado. Passa por mim, nem me cumprimenta, pastor. Desse jeito, depois tá lá, ó. Eu tenho que pensar o melhor. Eu tenho que guardar no meu coração. Provavelmente não viu. Não tem problema. Fulano não veio me abraçar. Por que você não foi abraçar ele se ele não veio? É os dois dedos. Não é verdade? Sabe, amados, você
Você pensa o melhor do seu irmão. Ah, pastor, não dá. Esse irmão aqui, todo mundo pode pensar, mas desse aqui não tem como eu pensar. Não tem, pastor, não tem como eu pensar. 2 Coríntios 5,16. Nós ouvimos uma ministração tão boa esses dias sobre isso. De agora em diante a ninguém conheceis segundo a carne. Você não pode conhecer nem a você segundo a carne, e nem a... O que é não conhecer segundo a carne, amado? Não pensar mal, não pensar o pior. Mas nós seres humanos somos tão acostumados a fazer isso, né? Tem uma batida, o que você já pensa quando tem um acidente de trânsito? Já deve ter morrido tudo, já deve ter sobrado. A gente quer sempre pensar o pior. Já viu como que o ser humano ele é funesto, ele sempre de alguma forma quer trazer alguma notícia ruim? Já viu como que as pessoas têm um prazer de falar de coisas ruins, de coisas pesadas? A pessoa enche a boca para falar, teve um acidente, morreu, estava lá no chão, ó, vixe, esparramou tudo, pedaço da cabeça lá, está tudo no chão. Ou não é assim? Mas amados, quando nós temos o Senhor em nós, a amabilidade precisa ficar patente, precisa ficar conhecida, o amor precisa transbordar de nós. Eu preciso guardar o meu coração. É fácil amar quem me ama, mas eu estou te convidando nessa noite a ouvir o que Paulo está dizendo, de ser uma igreja amável, mesmo quando não me amem. Ué, cadê o amém agora? É fácil, pastor? Não é não. É impossível? É? Não é impossível quebrar a carne, matar a carne. A nossa amabilidade precisa ser conhecida por todos. E aí, falando nisso, meu irmão, como que você é conhecido? Quando a gente é pequeno, a gente sempre tem um amigo brigão. Sempre tem um no bairro que é o cara, né? Eu não sei se entre as mulheres é assim, mas entre os homens, entre os guris, sempre tem, porque sempre tem aquele que bate, sempre tem aquele que apanha, né? E sempre tem aquele que é brigão, que briga com todo mundo. Como é que você é conhecido, querido? O barraqueiro, o encrenqueiro, o brigão, o que arruma confusão, o que ninguém pode falar nada, o bicudo, o beiçudo, o emburrado. Como que você é conhecido? Eu não sei como que você é conhecido, mas eu sei que de hoje em diante você vai ser conhecido, amado, pelo homem e pela mulher que ama, que mais ama, em nome de Jesus. Aleluia. Tem que ser assim. A segunda particularidade, amado, que eu vejo na carta de Filipenses, que Paulo está ensinando para esses homens e mulheres desta igreja, é como trabalhar na obra de Deus. Eu sei que aqui existem muitas pessoas que querem trabalhar na obra de Deus, de todas as maneiras servindo o reino, e isso é excelente. Como diz meu amigo Adeildo, excelente. Isso é excelente, amado. Trabalhar para o reino, trabalhar para Deus, servir ao Senhor, servir aos irmãos, amado, isso é tremendo. Mas, quando Paulo está falando sobre o trabalho na obra, o comportamento ao trabalhar na obra, Paulo está tentando prevenir aquela comunidade cristã do perigo de se cultivar um espírito de competição entre os irmãos, um espírito de egoísmo, um espírito de individualismo. Eu creio que algumas coisas assim haviam em Filipos que precisavam ser tratadas, porque senão Paulo não haveria escrito. E Filipenses diz lá no capítulo 2, no verso 2 e 4, a minha tradução aqui ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma tradução da língua portuguesa de Portugal, então ela é chamada O Livro, mas é uma versão que nós entendemos um pouco melhor, esse capítulo 2, verso 2 e 4, que diz assim, então que tudo isso, que já me faz tão feliz, isso Paulo está dizendo, seja como que completado com a existência de perfeitas relações entre vocês, amando-vos uns aos outros, num sentimento igualmente sincero de uns para com os outros, concordando nos mesmos propósitos. Não façam nada que seja motivado
por despique. O que é isso? Em Portugal isso quer dizer concorrência. Não faça nada que seja motivado por concorrência, nem que seja provocado por interesses pessoais, mas sejam humildes, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Amado, deixa eu esclarecer algo aqui. Nós somos uma igreja em célula, e eu louvo a Deus por isso. Que visão tremenda, que coisa maravilhosa que Deus pôde nos dar. Sabe quantas pessoas nós temos ganhado aqui, através das células? Se eu fosse pedir para erguer a mão, eu sei que quase 100% dessa igreja foi ganha através de uma célula. Talvez com exceção dos irmãos que já eram convertidos, mas 70%, 80%, eu digo pelo número de batismo que nós temos aqui todas as vezes. Nós ganhamos através da célula. Sabe, e nós precisamos nos lembrar sempre que as células, queridos, elas são o corpo. E por ser o corpo, elas precisam uma da outra. E essa palavra célula, às vezes pode ser entendida como um grupo, como algo separado, uma segregação, um grupo separado. É uma célula aqui. Às vezes a gente liga em alguns call centers, e aí a pessoa fala, não é na minha célula, eu vou passar para outra célula que vai resolver o seu problema. Isso dá a impressão de uma segregação, de uma separação. Então eu sou uma célula, então eu sou um grupo separado, eu vou viver aqui minha célula como uma igrejinha, com os meus princípios, com as minhas atividades. Não, amado, pelo contrário. Quando nós falamos em células do MDA, quando nós falamos em célula dentro da igreja, a célula a que se foi dada essa visão, está se referindo às células que formam o corpo quando se unem. Não no sentido de uma separação, mas de um ajuntamento, para dizer que não existe corpo se não houver célula. Esse é o objetivo. Isso é a existência da célula, amado. A célula, amado. Todos nós formamos um único corpo, que é a igreja e o corpo de Cristo, amados. Sabe, por isso é importante dizer, e por isso Paulo está ensinando, olha, não façam nada por competição. E eu quero trazer isso para os nossos dias e para a nossa realidade muitas vezes. Célula, líder de célula, membro de célula, não existe competição entre célula, não existe segregação entre célula, não existe célula rotulada que é do fulano, célula rotulada que é do ciclano, célula que é do não sei quem. Se existe um rótulo na célula, esse rótulo é Senhor Jesus. E tem que ser assim. Sabe, as células, elas não servem para se competirem entre si. Não tem setor que compete para dizer, eu sou maior. A célula que diz, eu ganho mais vida. Não tem, amado. Muito menos existem células, amados, que possam ser rotuladas como de fulano, de ciclano, ou não sei de quem. Todos nós formamos um único corpo. E todos nós somos de Cristo Jesus. Mas sejam humildes, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Eu vou ler isso de novo. É o verso 8. Eu vou ler isso de novo. Perdão, é o verso 4. No verso 4 ele diz, mas sejam humildes, que cada um, faz assim, que eu considere os outros superiores a mim. É isso que ele está dizendo, que eu considere os outros superiores a mim. Ele está dizendo, olha, eu não vou pensar unicamente no meu interesse, mas eu vou procurar também aquilo que interessa aos outros. Amém? Sabe, isso vale para você que é um líder. Seja amoroso, seja humilde, sem competição. Se alguém vai ganhar, esse alguém é Jesus.
Sabe, amados, que ele cresça e que eu diminua. Tem que ser assim. Que ele cresça e que eu diminua. Nós como homens de Deus, como mulheres de Deus, amados, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter isso em nossa mente. E às vezes nós somos tão cheios de razões, tão cheios de direitos, e nos quebramos tão fácil, e somos tão melindrosos. Isso não é homem de Deus, isso não é mulher de Deus. Desculpa, querido, eu te falar isso. Mas segundo o padrão, não meu, não Shalom, mas um padrão bíblico. Ser assim não é um padrão de Deus, não é um padrão bíblico. Sabe, querido, Deus quer nos abençoar. Quem quer ser abençoado aqui? Eu quero, amém? Deus quer nos abençoar. Quem quer, amado, o melhor de Deus aqui? Eu quero, em todas as áreas. Quem quer que o ministério cresça? Eu quero. Quem quer que as células cresçam? Eu quero. Quem quer ganhar a vida para Jesus? Eu quero. Quem quer ser usado pelo Senhor? Eu quero. E eu sei que muitas pessoas aqui querem. Mas para tudo isso, amado, existe um padrão bíblico. E nós não podemos pecar. Nós não podemos não olhar. Quando eu digo pecado, não estou falando de pecado. Não podemos errar e não olhar esse padrão bíblico. E achar que nós podemos fazer e ter alguma coisa sem ter esse padrão bíblico. Não tem como, amado. O Senhor quer dar, o Senhor quer derramar alimento genuíno. Nós queremos alçar voos mais altos, amém? Eu quero voar mais alto, eu quero que essa igreja voe mais alto, eu quero que o Senhor cumpra os planos e propósitos que Ele tem para esta igreja. Mas, querido, Paulo, certa vez ele vai a uma igreja, e ele vai lá para entregar algo de Deus, algo especial, algo grandioso, algo bom, algo maior. Mas quando ele chega nesse lugar, ele é impedido de entregar. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus capítulo 5, verso 12. E aí então Paulo começa a dar um ensinamento a essa igreja de Hebreus, a quem Deus queria abençoar, a quem Deus queria derramar. Ele começa a dar instruções a esta igreja, aos Hebreus, capítulo 5, verso 12, ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, o que ele está falando? Camarada, você já é crente há tanto tempo, você aceitou Jesus faz tanto tempo, você já caminhou tanto, você já recebeu tanto, você já viveu tanto no reino de Deus, e quando você já tinha tempo suficiente para ser mestre, é isso que ele está dizendo aqui, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da Bíblia. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo queria ter dado alimento sólido, mas ele não pôde dar esse alimento sólido para essa igreja. Era uma igreja que tinha tempo para receber esse alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. É para quem? É para quem? E se nós estamos falando de alimento espiritual, de coisa grande espiritual, é para quem esse alimento? Para quem? Para os adultos espirituais. Mas tem muito crente com meninice. Tem muito crente que já devia estar na hora de estar com mimimi. Deus pode abençoar, querido? Pode ou não pode? Fala a verdade, pode ou não pode? Não pode. Ele abençoa até onde ele pode,
mas aquilo que Ele quer trazer de maior, aquilo que Ele quer dar de melhor, o alimento mais sólido, o que acontece? Ele não pode dar. Amados, vamos crescer. Nós como igreja precisamos amadurecer para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, amém? Nós precisamos amadurecer, amados. Olha só, ele continua dizendo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um dia eu cheguei para o Odilon, pastor, fizeram isso comigo, fizeram não sei o que, pastor, desse jeito, ele ouviu, pois é, mas homem de Deus é diferente. Homem de Deus não age assim. Quem age assim é menino. E o que você é? Homem ou menino? O que você tem sido, amado? Homem? Maduro? Ou menino? O que você tem sido? Nós precisamos ser maduros na fé. O que é ser maduro na fé? Amado, nada me abala. Às vezes até abala, até mexe comigo. Tem coisas que vêm às vezes sobre mim. Puxa, aquilo me deixa triste, chateado. Mas eu não deixo. Eu não paro o que eu estou fazendo. Eu não paro de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não mudo o meu foco. Amado, isso é ser maduro. Isso é ser maduro. Busque essa maturidade. Busque essa maturidade, amado. Nós precisamos dela para crescermos. Você entende isso, amado? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer nos abençoar. Terceira particularidade, amados, voltando para a carta de Filipenses. Terceira particularidade que eu encontro. Terceira e última, na verdade. Sabe, alguns dos atuais plantadores ou implantadores de igreja desta época, olhando a história de Filipos, dos filipenses, da igreja dos filipenses, talvez esses homens atuais, plantadores de igreja, eles não recomendariam que se abrisse essa igreja. Não, melhor não abrir, espera, não abre não, por causa das pessoas que começaram essa igreja. Olha só, Paulo, certo dia, ele chega a Filipe, cidade de Filipe, e o costume de Paulo era sempre ir logo no templo, onde lá ele pudesse encontrar pessoas que estavam dispostas a ouvir o que ele tinha para falar. Mas ele chegou lá, não encontrou ninguém, e ele sai para orar então. E quando ele sai para orar, ele encontra uma mulher. Essa mulher, ela não era nem dali, daquele lugar, daquela cidade, mas ela estava ali como comerciante. Ela se chamava Lídia, e ela era comerciante de púrpura, ela vendia púrpura. E aí então, quando Paulo encontra essa mulher, ele prega o evangelho para ela. Essa mulher aceita Jesus. Ela apresenta Paulo para sua família, que também aceita Jesus, e logo de imediato, toda essa família, a família de Lídia, ela é batizada. A igreja em Filipos, ela começa com uma mulher. Ai, pastor, tem algum problema nisso? Talvez, amados, no meio teólogo, talvez no meio de posições tradicionais, para uma mulher começar uma igreja, amados, ser uma das fundadoras da igreja, seria algo estranho. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, mulheres. Deus quer usar vocês. Deus quer transmitir o evangelho e fundamentar a sua igreja sobre também as suas vidas, como fez com Lídia. Que Lídia seja um exemplo para você, de uma das fundadoras da igreja. Que você seja uma das ganhadoras de alma deste lugar. Que você seja mãe espiritual de muitas vidas aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém? Essa foi a primeira membra da igreja de Paulo, em Filipos.
O outro membro fundador desta igreja. Assim, deixa eu só te falar um negócio. Agora, se nós formos lá para a época de Paulo, e nós não podemos deixar de ver isso, se nós formos lá para a época de Paulo, uma mulher, primeiro Paulo pregar para uma mulher já era algo complicado naquele tempo. Depois uma igreja ser fundada, a primeira, fundadora, membro fundadora, uma mulher, amado, isso era totalmente contrário aos costumes da época. Outro membro fundador desta igreja, olha só, foi uma jovem que quando Paulo estava pregando pelas ruas nessa cidade, apareceu uma mulher. Essa mulher ela era uma adivinhadora, e Paulo começou a andar. Ela era usada, inclusive, ela tinha uns homens que tomavam conta dela, e ela era usada para ganhar dinheiro, porque ela adivinhava tudo. Ela adivinhava tudo da vida dos outros. Era uma profetisa do lado mal, vamos dizer assim. Ela descobria tudo, sabia tudo da vida dos outros, e os homens ganhavam dinheiro com ela. E aí então, querido, amém, glória a Deus, deixa a chuva. Aí então um dia Paulo está pregando lá nas ruas, andando para lá e para cá, Paulo e Silas, e ela está atrás. Esse é de Deus, esse é filho de Deus, esse aí realmente é de Deus. Ela estava falando alguma mentira? Estava ou não? Estava não, ela estava falando verdade. Mas chegou um momento que Paulo vira para trás com tudo e diz assim: sai dela em nome de Jesus, espírito maligno. Cuidado quando alguém começar a te elogiar demais, hein? Cuidado, presta atenção. Cadeira. Amado, essa mulher estava possuída de um espírito imundo de adivinhação. E ela então é liberta, ela se converte, e agora se torna uma das fundadoras da igreja em Filipe. Uma jovem adivinhadora, e que era escrava das trevas. Mas tem mais. Por causa dessa jovem, por causa dessa situação, porque aí ela foi liberta, e aí ela parou de adivinhar. Aí os donos dela ficaram bravos, porque não podiam mais ganhar dinheiro. E aí foram lá e falaram para as autoridades mal de Paulo e de Silas. O que fizeram com Paulo e Silas? Vem cá, colocaram eles na cadeia, na prisão. Foram presos. E agora eles estão lá presos, perto da meia-noite. A Bíblia diz que está lá ele e Silas lá, cantando. Os outros estão lá, os outros presos estão ouvindo. A Bíblia diz que além deles estarem presos com grades, existiam correntes atadas nos seus pés, prendendo eles ao chão. E de repente veio um terremoto tão forte, que as correntes se partiram, e as grades caíram, e eles estavam livres, eles ficaram libertos por causa daquele terremoto que Deus mandou. Mas aí eu fico vendo, amado, que se nós contextualizássemos e trouxéssemos essa situação para os nossos dias, para as nossas vidas, estávamos lá presos. Se fosse um de nós aqui, nessa situação, a nossa atitude talvez seria um pouco diferente de Paulo e de Silas. Você está preso, está lá encarcerado, aí vem o livramento, e as correntes e as portas se abrem, se soltam. O carcereiro estava dormindo, não estava ali na hora. O que a gente fazia no lugar desses camaradas? Rapaz, Deus mandou um livramento tremendo aqui. Paulo, foge, meu irmão Silas, corre, vamos dar no pé, o carcereiro não está aqui, caiu as portas, caiu tudo, vamos embora. É livramento de Deus, amém? Tá esperto, hein? Amém? Coisa nenhuma. Mas será que se a nossa atitude, se nós estivéssemos nessa situação, nossa atitude seria diferente? Era o certo a fazer, amado, sair correndo, abandonar tudo? Pô, eu estava preso injustamente, eu estava ali injustamente. Era certo eu fazer aquilo que Paulo, aliás, era certo eu sair correndo? Era certo Paulo sair correndo, deixar tudo ali? Não, amado, não era certo. Sabe, é fazer a coisa certa, do jeito errado, quando nós pensamos que ali tinha uma oportunidade de Deus. Não era. Não era para isso a oportunidade de Deus. Sabe como, olha, eu olho para isso e fico pensando como que nós precisamos estar atento, para nós não nos confundirmos, amados, com aquilo que Deus quer de nós.
Eles estavam ali presos injustamente, eles não tinham culpa, eles não precisavam estar ali. Eles podiam ter aproveitado o momento e ter dito: olha, livramento de Deus, vamos embora, Paulo, vamos embora, Silas, vamos daqui. Mas não era o certo a fazer. E quantas vezes nós, amados, nos aproveitamos de momentos, de situações. Isso nos ensina que nós precisamos observar qual é e qual tem sido a motivação do nosso coração, se nós usamos de situações assim, achando que Deus é quem está fazendo. Isso me mostra, amado, que tem muita gente fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Tem gente que na hora do problema faz a coisa errada e ainda fala que foi Deus que fez e que foi Deus que autorizou. Sabe, amado, não é incomum eu ficar ouvindo às vezes testemunhos que dizem assim: olha, eu tinha uma dívida e eu não conseguia pagar, e aí passou o tempo e o dia que eu fui lá não tinha mais nada, meu nome não estava mais lá nos órgãos do SPC, não sei o que, acabou, Deus me deu livramento. Deus deu livramento, amado? Coisa nenhuma, tua dívida está lá, continua lá, só seu nome que saiu do Serasa do SPC. Você tem uma dívida, continua lá. Foi Deus que fez alguma coisa? Não foi, isso é lei. 5 anos, sai, prescreve. Mas a dívida continua lá e é legal ainda ela ser cobrada. Sabe, amado, mas o que aconteceu de fato aqui? Nessa história, nós estamos falando dos membros que fundaram a igreja de Filipe. O que aconteceu? Quando o carcereiro acordou, e ele se apercebeu da situação, ele tirou a espada e foi se matar. E quando ele foi se matar, porque ele viu aquela situação, fazendo: como que eu vou responder agora? Os presos foram tudo embora, fugiram, como que eu vou responder? Ele não viu que os presos, que Paulo e Silas estavam ali. E quando ele vai se matar por causa daquela situação, Paulo grita: faz isso não, nós estamos aqui. Você lembra daquele carcereiro, amado, que nós pregamos esses dias atrás? Acho que domingo passado, acho que foi. Tem salvação para você e para a tua casa. Lembra disso? É esse carcereiro aqui. É esse camarada aqui. Que quando Paulo diz: estamos todos aqui, ele fala assim: traz uma luz, deixa eu ver, está tudo lá. E ele fica atônito, começam a pregar para ele, ele diz: o que eu preciso para ser salvo? E Paulo diz: vai ser salvo tu e a tua casa. E sabe o que aconteceu naquela noite, amados? É interessante ler isso. Sabe o que aconteceu naquela noite? O carcereiro pegou os 2 presidiários, Paulo e Silas, levou lá na casa dele, depois que ele aceitou Jesus lá na prisão, junto com Paulo e Silas. Não, isso é bom demais, eu quero também. Por causa do testemunho desses homens, amados, ele diz: eu quero isso para a minha vida também, mas eu não quero só para a minha vida, eu também quero para a minha casa. Vamos lá em casa. E a Bíblia diz que eles foram lá na casa do carcereiro e pregaram, e ali mesmo já foram batizados toda a família. Esse carcereiro foi um membro fundador da igreja de Filipos. Aí você vai ler Filipenses e vai falar assim: pastor, mas eu não achei essa história lá. Porque ela não está em Filipenses. Essa história está lá no livro de Atos, amados. Porque lá em Atos é que ela foi contada. A história da igreja de Filipenses está lá em Atos capítulo 16, a partir do verso 12. Um carcereiro romano convertido durante a prisão de Paulo foi o 3º membro fundador. A carta ainda menciona, amado, agora em Filipenses mesmo, ainda menciona o nome de um homem chamado Clemente, que era companheiro de jugo, ou seja, era alguém que era companheiro de prisão de Paulo e se converteu, aceitou Jesus e foi integrar essa igreja também. A carta de Filipenses ainda fala também de 2 senhoras. Essas 2 senhoras eram brigadas entre elas, chamadas Evódia e Sintique, capítulo 4, verso 2 e 3. E Paulo dá um conselho para elas: que elas mantenham harmonia e que vivam em paz. Agora sim, então nós vamos lá. Uma mulher comerciante, 2 outras brigadas, um carcereiro romano, um prisioneiro e uma jovem escrava. O que eu disse para você no começo desse item? Eu disse que talvez alguns fundadores de igreja diziam: não, com esse pessoal não dá para começar uma igreja. Com esse tipo de gente, uma mulher que naquela época não tinha valor,
uma comerciante, 2 outras que estavam ainda com problema entre elas, um carcereiro romano, um prisioneiro e uma jovem escrava. Deus chamou para si aqueles que menos se esperava para fundar essa igreja. Ou seja, amado, quando eu leio a carta de Filipenses, capítulo 1, verso 6, e eu entendo esse versículo, aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para completá-la. Isso me fala de esperança, amado. Isso me fala que não são os defeitos de uma pessoa que vão impedi-la de continuar. Deus está trabalhando sobre estas vidas. Amados, talvez você olhe aqui para dentro e veja pessoas defeituosas, pessoas com problemas, pessoas com situações, talvez problemas de relacionamento, mas eu creio e declaro, amado, que Deus não terminou aquilo que Ele começou aqui, e Ele está trabalhando em nosso meio, Ele está trabalhando no meio dessa igreja que vai se levantar, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Sabe, querido, talvez naquele momento vai ser preciso um tratamento, um tempo especial de Deus na sua vida para que aconteça esse mover, esse tratar de Deus na sua vida, um tempo de preparo, um tempo de maturação, um tempo de aprendizado. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, amado, talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe por alguma situação que você esteja passando e dizendo: eu não sei se vale a pena, eu não sei se eu chego lá, eu não sei se Deus tem alguma coisa para mim, eu não sei o que vai ser o futuro, eu não sei o que vai ser o meu ministério futuro. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, amado, mas é você com todos os seus defeitos, é você quem vai ser a igreja vitoriosa de amanhã. É você quem vai ser a base dessa igreja, que amanhã nós declaramos e profetizamos que teremos aqui 1000 pessoas. É você quem Deus vai usar para cumprir os planos e propósitos que Ele tem aqui. Sabe, talvez é com essa liderança que talvez você olhe e diga: não é a liderança que eu sonhei, mas é com essa liderança cheia de defeitos que nós vamos chegar lá. É com esse pastor cheio de defeitos que nós vamos chegar lá. É com você que hoje é só um membro talvez de banco, que um dia eu creio que vai ser um líder, que nós vamos chegar lá. Como que isso é possível, pastor? Cheio de defeito, cheio de problema. Isso é possível? Sim, amado, é possível. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou para fazer parte desse lugar, porque aquele que te chamou para cá, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel, Ele não descansará, Ele não desistirá enquanto não tiver terminado. Aleluia. Sabe, querida, eu não estou dizendo para você que simplesmente você vai ficar de braços cruzados e tudo vai acontecer, não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando no teor dessa carta. Ele está trazendo a esperança ao coração dos irmãos, assim como eu quero trazer uma esperança ao seu coração. Eu estou dizendo, amado, que talvez você precise de algumas mudanças no seu coração e na sua vida. Mas se você abrir hoje o seu coração, amado, para essas mudanças, eu quero dizer para você que Deus quer te usar. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Deus quer te usar. Eu quero dizer para você que Deus chama todos, mas Ele escolhe aqueles que decidem fazer a diferença. Você está disposto, amado, a buscar a mudança, a ser a mudança? Às vezes nós somos tão prontos a dizer: isso é assim, isso é assado, mas nós não estamos dispostos a ser a mudança. Você está disposto a ser essa mudança, amado? Aleluia. Aquilo que Ele começou na sua vida, você está aqui, você veio até aqui, amado. Ele não vai te deixar, Ele vai terminar na sua vida. Deixa Ele terminar, amado. Deixa o Senhor terminar. Muitas vezes nós ficamos parados, muitas vezes o Senhor quer nos dar alimentos sólidos, muitas vezes o Senhor quer nos levar para lugares mais altos, mas Ele está esperando a nossa atitude. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, amado. Que você busque essa atitude de mudança. Que você seja esse fator de mudança aqui dentro. Sabe, querido, aquele que começou na sua vida, Ele vai terminar. Eu creio nisso. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te mudar.
Diga assim para quem está do seu lado, meu irmão. Diga de verdade para ele, diga assim, meu irmão, tenha paciência comigo. Eu estou em obras. O Senhor vai terminar aquilo que Ele começou em mim. Amém, amado? É assim. É assim, amado. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Está lá em 1 Coríntios 28. São os improváveis. De repente você pode olhar e falar, mas com isso aqui? É com isso aí. É com isso aí. Deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Um segredo agora que Deus falou para mim. É com esse irmãozinho aí, ó. Cheio de problema. Cheio de defeito. Esse que às vezes você não suporta ele. É com esse aí. Deus não vai dar outro não. Porque Deus quer consertar e Deus vai consertar ele. Mas Deus vai consertar você também. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você estava achando, amado, que esse irmãozinho aí que te incomoda ir embora, não vai não. E que Deus ia te dar um outro irmão, também não vai não. É com esse irmão aí, amado, que você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você vai abraçar ele e dizer assim, valeu a pena, meu irmão. Deus nos quer maduros, cheios de sabedoria do céu. Oh, aleluia. Amado, aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Se essa igreja de Filipenses, com essas pessoas, pode ser colocada para nós como modelo, pode ser colocada para nós aqui como aprendizado, amado. Se Deus permitiu que ela estivesse aqui, para que nós aprendêssemos com ela, porque Deus terminou a obra na vida dessas pessoas, assim como vai terminar na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero chamar os supervisores para que venham aqui em cima, supervisores e cônjuges, venham aqui em cima, por favor, todos eles, os supervisores. Sabe, querido, esse versículo, aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Isso nos fala de esperança. Que o Senhor sempre vai fazer a sua obra em nós. Sabe, pode às vezes até demorar. Pode às vezes até parecer, amado, que as coisas não estão acontecendo. Pode até parecer que talvez as coisas não vão dar certo, amado. Mas espere, ainda que demore, querido. Espere. Esses homens e mulheres, eles me ajudam a liderar as células, me ajudam a liderar os líderes. E quando nós falamos em uma igreja que é conhecida por causa da sua amabilidade, por causa do seu amor, isso precisa partir da liderança maior. E nós fizemos um pacto, um voto aqui. Eu sei que às vezes entre algumas células de um e de outro, existiam irmãos que estavam como aquelas duas irmãs lá do livro de Filipenses. E Paulo diz para elas, calma, tenham paciência, vivem em harmonia, vocês duas. Eu quero dizer, amados, que Satanás foi desmascarado. E que não existe aqui célula de um, célula de outro, supervisor de um, supervisor de outro. Mas nós estamos aqui. E às vezes você fala assim, por que fulano não se dá com ciclano? Esses homens e mulheres estão aqui, não pense que eles estão aqui porque eu chamei agora não. Nós conversamos na sexta-feira sobre esse assunto. E Deus nos deu essa direção, de que eles aqui sejam um, para que vocês em suas células também sejam um em todas as células. Não existe mais barreiras. Que às vezes fala assim, fulano não conversa com ciclano não sei o que. Eu falei, peraí, o que é isso? Vamos ver o que Deus fala sobre isso. E eles vão começar a ministrar a vocês algo que eles começaram a viver, que é o valor da unidade, que é o valor de ser um. Querido, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de ninguém. Você é livre no Senhor Jesus, para ir na célula que você quer,
para conversar com quem você quiser, porque ninguém aqui é dono de ninguém. Ninguém. E eles concordam isso aqui comigo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós somos célula, mas nós somos corpo de Cristo, amém? Fica de pé, amado. Eu quero que você estenda a sua mão aqui em direção a esses homens e mulheres de Deus. Senhor, sexta-feira nós fizemos um pacto, Pai, entre nós. Nós dissemos, Senhor, que é o tudo ou nada, Senhor Jesus. Nós dissemos que todas as rusgas, todas as coisas antigas, todas as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo em ti se fez novo, Senhor Jesus. E o Senhor, hoje o Senhor está fazendo um novo pacto, Senhor, entre cada um desses homens e mulheres que foram chamados para serem líderes. E Satanás não terá poder sobre eles, sobre a fala deles, sobre a atitude deles, para prendê-los, para deixá-los em prisões relacionais. Mas eles são livres como o teu povo é livre, Senhor Jesus, para viver, para conviver, para ter comunhão, para se amar e para ser conhecido, ó Deus, como um povo amável, Senhor Jesus. Nós vamos pregar esse amor, ó Deus. Nós fizemos esse pacto de que vamos viver esse amor, Senhor, e que muitos verão e dirão: Deus realmente fez a obra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar no mundo espiritual, Senhor, a tua vitória sobre esses irmãos e irmãs. Pai, aquilo que tinha para ser perdoado, já foi perdoado. Aquilo, ó Deus, que tinha para ser quebrado, já foi quebrado, Senhor, sobre a vida deles e sobre as células deles, ó Deus. Pai, e a partir de hoje é um novo tempo, Senhor, sobre a vida deles e sobre a nossa vida e sobre essa igreja, porque, ó Deus, a obra que o Senhor começou, o Senhor termina e tem terminado neste lugar, e por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, amado, e que você possa declarar a Ele em nome de Jesus. Ele que começou a boa obra em minha vida, declare: é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, e Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e nos céus. Senhor, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem restaurado o altar da tua igreja, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito novas todas as coisas, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua, Senhor, nos ensinando através da graça, através do teu amor, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque, ó Pai, o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor. Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor ainda vai fazer através das vidas neste lugar, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão de todo o seu povo seja entre nós todos os dias, até a sua vinda, em nome de Jesus. Amém, amado. Deus te abençoe. Não saia daqui sem tomar um cafezinho. Um abraço, pelo menos 5 irmãos aí perto de você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel.
Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.